Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo e tentar desmontar uma das negociações mais espetaculares da história recente do futebol brasileiro. Como que o Palmeiras, um clube brasileiro, está prestes a tirar um jogador da Premier League, que é a liga mais rica do mundo, e por um valor que beira os 154 milhões de reais. E não é só isso, né? Não, e o mais interessante é como isso foi feito, passando por cima de um rival direto, o Fluminense, que em tese tinha preferência na compra. A nossa principal fonte aqui é uma reportagem bem completa do GE, esse 5 de fevereiro de 2026, e o nosso objetivo é ir além da notícia, é entender a anatomia de uma transferência que parecia, sei lá, impossível. Exatamente, porque o que essa negociação representa vai muito além do Palmeiras contratar o John Arias. O valor, esses 25 milhões de euros, não é só um número que impressiona, é um recado para o mercado global. Os clubes brasileiros de ponta, eles estão deixando de ser só exportadores de talento, sabe? Agora eles são players poderosos, capazes de buscar de volta atletas que estão no auge na Europa. Um recado para o mercado, gostei disso. Então vamos começar por esse valor? A reportagem crava, o Palmeiras formalizou uma proposta de 25 milhões de euros ao Wolverhampton. Ao mesmo tempo, o Fluminense, que era o antigo clube dele, tinha essa tal cláusula de preferência, só que o prazo para cobrir a oferta acabou. E aqui já tem um ponto que me chama a atenção, a audácia. O Palmeiras não fez uma proposta qualquer, fez uma que sabia que seria quase impossível de igualar por aqui. Foi uma jogada de xadrez e muito bem calculada. O fascinante na mecânica dessa cláusula é que ela te dá uma vantagem, mas não uma garantia, né? O acordo, feito lá atrás, quando o Fluminense vendeu o Arias, dizia que o Wolverhampton tinha que informar o Flu sobre qualquer oferta aceita. E aí, o tricolor teria um prazo para igualar os termos. A palavra-chave é igualar, não era para negociar um valor menor. Peraí, então o Fluminense até tentou, certo? A fonte diz que eles chegaram com algo em torno de 20 milhões de euros. Mas isso não era igualar, era uma nova proposta, então. Exatamente aí que está o pulo do gato. A contraproposta do Fluminense foi, na prática, uma tentativa de negociação. Não foi o exercício do direito de preferência. Eles ofereceram 20. Só que a proposta que o Wolverhampton já tinha aceitado era de 25. Essa diferença de 5 milhões de euros, que dá quase 31 milhões de reais, foi o que destravou tudo para o Palmeiras. O Wolverhampton, como era de se esperar, recusou a oferta menor. E como o Fluminense não subiu a aposta para os 25 milhões, bom, aí o caminho ficou completamente livre. Eu fico só imaginando a frustração lá no Fluminense. Eles tinham a faca e o queijo na mão, teoricamente, mas a proposta do Palmeiras foi de outro patamar. Na sua análise, isso foi mais uma genialidade estratégica do Palmeiras ou foi uma falha de planejamento do Fluminense por não ter caixa para cobrir uma oferta assim? Olha, eu acho que é uma combinação dos dois fatores, mas com um peso bem maior na estratégia agressiva do Palmeiras. É muito, mas muito difícil para qualquer clube brasileiro ter 25 milhões de euros líquidos, assim disponíveis para uma única operação. O Fluminense, mesmo bem estruturado, tem outras prioridades. Talvez não pudesse justificar um investimento desse tamanho. E o Palmeiras sabia disso. Eles não estavam só contratando um jogador. Eles estavam neutralizando a vantagem de um rival com poder de fogo financeiro. O dinheiro foi uma arma tática. E isso conecta com a sua ideia inicial de mudança de poder. Não é só poder para comprar da Europa. Isso. É poder para se impor sobre os rivais aqui dentro. Perfeitamente. Se a gente olhar o cenário mais amplo, o que a gente vê é que a elite financeira do futebol brasileiro, hoje com Palmeiras e Flamengo na ponta, criou um abismo. Eles operam numa realidade financeira diferente da maioria. E essa negociação é a prova viva disso. E uma estratégia dessa só funciona se o momento for perfeito. Você falou em jogada de xadrez calculada, isso nos leva ao timing da coisa toda. Porque não foi a primeira vez que o Palmeiras tentou o Arias, né? Não, de jeito nenhum. A reportagem lembra que no início de 2025, o clube tentou, mas o Fluminense, que ainda era o dono do passe, bateu o pé. Disse que não negociava com um clube brasileiro. O que mudou? Tudo mudou. Em 2025, a negociação era com um rival direto, que brigava pelos mesmos títulos. O Fluminense não ia, em sã consciência, reforçar um adversário desse tamanho. Seria um tiro no pé. Agora, em 2026, a conversa do Palmeiras não é mais com o Fluminense. É com o Wolverhampton, um clube inglês. E não é um clube inglês qualquer. Exato. A fonte é bem clara nisso. O Wolves está na lanterna da Premier League. Lanterna. 8 pontos em 24 jogos. Isso é mais que uma má fase. É um colapso. Foi esse o gatilho, então? Sem a menor dúvida. Um time na lanterna da Premier League está em modo de crise absoluta. E mais importante, planejando uma reestruturação drástica. A queda para a segunda divisão, a Championship, significa uma perda de receita gigantesca, coisa de mais de 100 milhões de libras.
Nesse cenário, o clube precisa fazer caixa, reduzir salários, se livrar de ativos caros. E o Arias, com um dos maiores valores de mercado do elenco, vira uma peça totalmente negociável. O desespero do Wolverhampton foi a janela de oportunidade do Palmeiras. Entendo o argumento, mas 154 milhões de reais é muito dinheiro para a gente ignorar a fase atual do jogador. A reportagem cita os números dele na Inglaterra. 26 jogos, 2 gols e 1 assistência. São números, vamos ser honestos, bem discretos. Será que não tem um risco real aí do Palmeiras estar pagando pelo jogador que ele foi no Fluminense e não pelo que ele é hoje? Essa é a pergunta de 154 milhões de reais, literalmente. E é aí que entra a análise de scout, a convicção da diretoria. Ninguém no Palmeiras está olhando para essa estatística fria e achando que está contratando um jogador de 2 gols por temporada. A leitura que eles fazem é contextual. Ele estava jogando num time que não funciona, que perde quase todo jogo, num esquema que provavelmente não favorece as características dele. Ou seja, eles estão isolando a variável time ruim e apostando que a qualidade do jogador continua ali intacta. Exatamente, eles apostam no talento que ele demonstrou de forma consistente e avassaladora no Brasil. Num ambiente, num sistema de jogo onde ele já provou que pode ser um dos melhores do continente. É uma aposta calculada de que, trazendo ele de volta para um time de ponta e organizado, ele vai voltar a render no nível que o consagrou. Faz todo sentido. O risco de adaptação, tanto cultural quanto ao estilo de jogo, é praticamente zero, né? Zero, ele já conhece tudo. Ele conhece os adversários, os gramados, a pressão da torcida. De certa forma, o Palmeiras está pagando um prêmio pela certeza. E essa certeza vem amarrada a um contrato de 4 anos, para um jogador de 28 anos. É um compromisso gigantesco. O que um contrato dessa duração sinaliza? Sinaliza que o Arias não é uma contratação de oportunidade, um reforço pontual. Ele vem para ser um pilar, uma peça central do projeto do clube para os próximos anos. Aos 28 anos, ele está no auge da maturidade tática e física para a posição dele. Um contrato de 4 anos cobre exatamente essa janela, dos 28 aos 32. O Palmeiras está basicamente comprando os melhores anos da carreira dele. E em campo, como ele se encaixa? O Palmeiras tem um sistema de jogo muito consolidado. A chegada de uma estrela desse calibre, com esse custo todo, força uma mudança tática ou ele entra como uma luva? Ótima questão tática. O Arias não é um jogador que chega para compor elenco. Ele chega para ser titular absoluto. A característica principal dele é atuar pelo lado do campo, geralmente o direito, mas com liberdade para flutuar, para construir por dentro. Ele combina velocidade, drible e uma capacidade de decisão no último terço do campo que poucos jogadores têm. Num time como o Palmeiras, que valoriza muito a força e a velocidade pelos lados, ele adiciona uma camada extra de repertório, de criatividade. Então a gente pode esperar um Palmeiras talvez com mais posse de bola, mais cadenciado quando ele estiver em campo? Possivelmente. Ou, no mínimo, um time com mais alternativas. Um time que pode tanto acelerar o jogo, quanto controlar o ritmo e quebrar defesas fechadas com a genialidade dele. Ele não força uma mudança de sistema, mas ele enriquece brutalmente as opções dentro do sistema que já existe. E a pergunta que todo mundo faz, quem perde espaço? A competição no ataque vai aumentar drasticamente. Jogadores que antes eram titulares absolutos nas pontas vão ter que brigar muito por minutos. O que, para o técnico, é um problema maravilhoso de se ter. Um problema de 154 milhões, mas um problema bom. E com esse valor e esse status, a pressão para ele ter um impacto imediato vai ser gigantesca, não? Nenhuma. Não há tempo para adaptação. O valor da contratação cria uma expectativa de retorno imediato. A torcida, a mídia, todo mundo vai esperar que ele chegue, vista a camisa e decida jogos desde o primeiro dia. Mas, de novo, por ser um jogador que já brilhou aqui, a aposta do Palmeiras é que ele tenha a mentalidade e a qualidade para lidar com isso. Então, para a gente amarrar o que a gente discutiu, o que a gente viu aqui foi uma tempestade perfeita. De um lado, o poder financeiro e a estratégia afiada do Palmeiras, do outro, o timing perfeito explorando a crise de um clube inglês. E no meio disso tudo, uma cláusula de preferência que, no fim das contas, se mostrou inútil para o Fluminense diante da força do dinheiro. Exato. A história dessa transferência é a crônica de como o dinheiro, o planejamento e a oportunidade se alinharam, e mostra que o topo do futebol brasileiro atingiu um novo patamar de profissionalismo, de poder de mercado, a capacidade de identificar a fraqueza de um clube da Premier League e a incapacidade de um rival local e agir nesse cruzamento era algo que a gente via os europeus fazendo com a gente por décadas. O jogo virou. O jogo virou. É uma ótima síntese. E isso mostra que repatriar um talento no auge, que está numa grande liga do mundo, não é mais um sonho distante. Para a elite do futebol brasileiro, virou uma realidade. Uma nova arma no arsenal. E muda a percepção de carreira até por próprio jogador sul-americano, sabe? Antes, ir para a Europa era um caminho sem volta até o fim da carreira.
Agora, voltar para um clube de ponta no Brasil com 28, 29 anos, para jogar em alto nível, disputar uma Libertadores, se tornou uma opção de carreira extremamente atraente. O que nos deixa com uma última reflexão. Um investimento de 154 milhões de reais num único atleta redefine as expectativas. Ao longo desses 4 anos de contrato, qual seria a verdadeira medida de sucesso para essa contratação? Seria apenas uma questão de empilhar taças? Ou estamos falando de um movimento que, independentemente dos títulos, eleva o patamar de ambição e confirma a elite brasileira como um protagonista real no cenário global do futebol?